Teve um pedido no canal aí, só que tá com um pseudônimo, não sei o nome, desculpei. Pedindo para que eu falasse alguma coisa sobre unidades de medidas, tá? Então, presta atenção nesse vídeo que eu preparei para você, que eu não sei o nome, e eu vou falar alguma coisa sobre essas unidades de medidas então, tá bom? Então, de olho lá, vamos lá? Unidades de medidas. Bom, primeiramente, eu queria salientar uma coisa para você, ser anônimo. Utiliza-se o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, tá? Bom, algumas dessas unidades é interessante que você saiba. Quais são elas? Então, algumas grandezas ali, comprimento, né? Tempo, massa, temperatura. Quando for a grandeza comprimento, o nome nós vamos utilizar como unidade padrão o metro, né? O símbolo é o M. O tempo, a unidade padrão seria o segundo, símbolo S. Massa, quilograma, símbolo Q, é KG. Temperatura, graus Celsius, né? Que é aquele símbolo ali. Só por curiosidade, alguns países que utilizam a língua inglesa utilizam o Fahrenheit, tá bom? Mas eu vou falar alguma coisa sobre isso depois, tá bom? Bom, vamos começar então pela unidade de comprimento, tá? Então vamos lá. Unidades de comprimento. Então nós vamos utilizar o sistema decimal, tá, filho? Vamos falar sobre então a unidade padrão, os múltiplos e os submúltiplos, né, desse metro. Então olha lá, ó. Padrão no meio ali é o metro. Submúltiplos à sua direita são decímetros, centímetros e milímetros. E os múltiplos à sua esquerda do metro, né? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Observe que eu já coloquei os valores ali de referência, né? 1 metro, bem no meio. Para a sua direita, observe que para você ir para o decímetro, que é 0,1 metro, né? Corresponde a 0,1 metro. Se você observar, filho, eu dividi por 10 o 1. Eu dividi por 10, tá? Que dá 0,1 metro. Isso corresponde, então, a dizer que 1 decímetro é a mesma coisa que 0,1 metro, tá? Assim como, se eu dividir por 10 novamente, 1 centímetro corresponde a 0,01 do metro, entendeu? E se eu dividir por 10 novamente, 1 milímetro corresponde a 0,001 metro, tá legal? Agora, se eu for para os múltiplos, ao invés de dividir, eu vou multiplicar por 10. Então, 1 decâmetro corresponde a 10 metros. Depois, multiplico por 10 novamente. 1 hectômetro corresponde a 100 metros. E multiplico por 10 novamente. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, tá? Quais são as mais utilizadas aqui, filho? Quilômetro, metro, centímetro e milímetro. São as mais utilizadas, tá legal? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo para entender essa ideia de como funciona, tá? Só que no exemplo eu vou te mostrar uma forma prática de calcular isso para não ter que ficar multiplicando e dividindo como aí está aparecendo, tá bom, filho? Então vamos lá. Exemplo, 35 metros equivale a quantos centímetros, tá? Então, utilize essa forma prática que eu vou te mostrar aqui, ó, tá? Eu só repetir ali a tabelinha, tá? E observe, nós estamos em metros. Então, olha lá, grifei em vermelho ali na tabela. Estamos em metros. E eu quero saber em quantos centímetros. Observe que eu estou em metro e quero ir para centímetros. Então, veja para onde que vai a seta. Olha lá, eu vou ter que passar pelo decímetro e vou chegar no centímetro. Você observou, filho, que eu estou caminhando para chegar no centímetro? 2 unidades, né? Decímetro e centímetro. 2 unidades. Então aqui vai uma dica. Olha lá. Cada unidade corresponde a uma casa decimal. Quer dizer, é o quanto a vírgula vai caminhar. Isso para você não ficar perdendo tempo com divisão e multiplicação. Tá legal? Bom, se você não entendeu isso, então volta lá para o exercício. Nós temos lá 35 metros, eu quero saber em centímetros. Então eu vou repetir o 35 e vou colocar a vírgula onde ele está. Note que não está escrito nada ali, que é 35 inteiros, mas é como se a vírgula estivesse ali do lado do 5, certo?
Muito bem. Você vai caminhar quantas unidades que está escrito ali? São 2 unidades que eu caminhei, né? Decímetro e centímetro. E o que está escrito na dica? Cada unidade corresponde a uma casa decimal. Então eu vou caminhar 2 casas, a vírgula vai caminhar 2 casas para a direita. Pode ver, ó, eu estou saindo do metro e vou para o centímetro. Eu estou indo da esquerda para a direita. Só olha na tabela, tá bom? Então olha lá o que eu escrevi, ó. Coloquei a vírgula 2 casas para lá e acrescento 2 zeros. Vírgula 0, só para dizer que eu caminhei 2 zeros ali. Olha que interessante. A vírgula estava onde antes, Cílio? Do lado do 5? Então olha que vai estar piscando ali para você, ó. Olha lá, ó. A vírgula estava ali. E quanto que ela caminhou? Olha a seta. Quanto que ela caminhou? 2 zeros, ou seja, 2 casas. Então isso corresponde a 3.500 centímetros, tá? Então 35 metros, mesma coisa que 3.500 centímetros. Bem mais rápido, né? Então um outro exemplo, tá? Imagine que eu tenha 35 metros novamente e quero agora descobrir em quilômetros. Então olha lá na tabelinha. Eu estou em metros, piscou. Eu vou passar por decâmetro, hectômetro e vou chegar no quilômetro. Quantas unidades eu estou caminhando? 3. Observe que agora estou indo, tá? Observe que eu estou indo da direita para a esquerda, tá? É o que está acontecendo ali na tabela. Então a vírgula vai caminhar também nesse mesmo sentido, tá? Da direita para a esquerda, tá legal? Bom, então observe que eu vou escrever lá no exercício, 35 metros, quantos quilômetros? Então ó, coloquei o 35, a vírgula onde estaria, só que agora essa vírgula vai caminhar para onde? Para a esquerda. Cuidado, para a esquerda, tá? Bom, então eu coloquei assim, ó, 35 e coloquei a vírgula lá. E acrescento um 0 ali, outro 0 ali. Por que isso? Observe que vai piscar agora, filho. A vírgula não estava ali? Ó, quantas casas ela caminhou para chegar ali? Ó? Só você contar, ó, 5, 3 e 0. São 3 casas, que são as 3 unidades. Isso corresponde, então, portanto, a 0,035 quilômetros. Tá bom? Bom, primeira parte, então, sobre unidades de comprimento. Tranquilo?